Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Bom dia! Bom dia! Sexta-feira é dia de Politiza com Elas aqui na grade da TVI. É muito bom retornar de um período assim muito breve de férias, mas descansei. Passei um frio bocado ali, viu? No Campos de Jordão. Muito frio, mas estou aqui com a minha casca de bala, companheira, as políticas de saia. Eu tô falando que eu tô gostando desse nome, política de saia. Olha, muito bom estar retornando com você que nos assiste, que mantém a nossa audiência aqui da TVI, porque a gente faz assim com muito carinho, sempre trazendo os melhores destaques pra gente se politizar, transformar, convidar você a entrar em ação. Eu já estou aqui nessa manhã gostosinha, uma chuvosinha, ali já gritei para Cássio, né? Abri logo a porta, porque cabelo de mulher não gosta de chuva, né, Larissa? Lá em Cabelos a gente voltou bem assim. Maiara e Maraísa tá diferente. Liz e Larissa voltaram assim mais cabeludas, né? Bom dia, primeiramente, a todos vocês. Bom dia também a minha parceira Liz Dele. Que falta você estava fazendo aqui no nosso programa. Na verdade, Cássio estava fazendo muita falta, mas ela é excelente naquilo que ela faz e apresentando não seria diferente. Hoje o programa tá assim como elas, né? Politizado e com novidades aí no cenário político que badalou de ontem para hoje, hein, Liz Dele? Mulher basta eu sair de casa que o mundo cai, que é porque nunca vi, gente, muita coisa acontecendo. Eu acordei, abri as manchetes hoje, o bicho pegou, a cobra fumou, a giripoca chiou. No cenário local e nacional. É paz, é tornozeleira, é triunfo de mulher, né? É pronunciamento de presidente, é guerra comercial. Tudo isso ao mesmo tempo. Então eu te convido para ficar aqui com a gente nesses próximos 30 minutinhos com muita informação que leva você a transformar e convida você para a ação, porque a política aqui tem força feminina. Então vamos lá, os primeiros destaques. E falar em feminina, gente, que retorno triunfal. O que aconteceu lá em Bicaraí, que parece que o cenário político voltou os olhos para essa cidade. Só recapitulando, né, o que o pessoal aí deve estar se questionando, o que elas estão dizendo? Bom, a prefeita de Bicaraí, Monalisa Tavares, né, ela estava com um processo aí há anos na justiça, se eu não me engano, mais ou menos desde 2014, e aí esse imbróglio veio se desenrolar agora, e onde ela teve os direitos políticos dela cassados. Isso foi anunciado na semana passada, Liz Dale, e esses direitos cassados davam uma abertura para que a Monalisa também perdesse ali o exercício do seu cargo público. Porém, ainda também tinha a abertura de juridicamente ela permanecer. O que aconteceu é que a Câmara de Vereadores, né, tomou a iniciativa após a determinação de que ela havia perdido, havia sido cassado os direitos políticos dela. A Câmara de Vereadores deu ali a abertura a um processo de ontem, para que a Monalisa, então, perdesse também o direito de exercer o cargo público. Menina, tá aqui nas imagens, né? Na imagem anterior aí, Cássio pode voltar pra gente. Monalisa no dia da posse com o vice-prefeito, né? E ontem, segundo o presidente da Câmara de Bicaraí, Chico Doce, né? Que parece que a coisa não ficou bem doce. Azedou um pouquinho. Azedou um bocado, né? Deu posse ao vice-prefeito. De imediato. De imediato, né? Segundo ele, não era uma manobra política,
política, e sim que ele estava apenas cumprindo uma proforma, uma decisão judicial, e, né, afastou a prefeita Monalisa Tavares do União Brasil e deu posse ao vice-prefeito Jonatas, que chegou a discursar ontem à noite mesmo lá na Câmara de Vereadores de Ibicaraí. Entretanto, horas depois, veio uma ação rescisória do TRF da primeira direção, uma ação rescisória que restabelece os poderes políticos, né, da prefeita Monalisa Tavares, que teria perdido os seus direitos políticos nessa decisão anterior por 4, se eu não me falho a memória, 4 anos, né? E ela teria que se afastar do seu exercício de mandato de prefeita, assumiria Jonatas. Entretanto, no final do dia veio o triunfo, né, Larissa? Para a população entender melhor, né, os telespectadores que estão nos assistindo, inclusive o advogado da ação ali que assessorava, que assessora, aliás, a Monalisa Tavares, ele deu ali uma nota explicando o que tinha acontecido com Monalisa, né? Em outras palavras, ele disse que foi aplicada uma punição que o Congresso já excluiu de ordenamento jurídico, ou seja, a lei a qual condenou a Monalisa já não estava mais vigente, exatamente. Então, conforme a lei, ela eliminou a suspensão de direitos políticos por infrações genéricas. Desde então, só há improbidade se for comprovado o dolo intencional e específico, o que não foi o caso da Monalisa alegado por ele, né? E por fim, ele alegou que em decisão recente, o TRF reconheceu que condutas antes punidas se tornaram atípicas, ou seja, órgãos administrativos continuam executando sanções já consideradas juridicamente extintas, ou seja, mesmo aquela lei sendo invalidada, alguns órgãos, né, ainda continuaram aplicando essa lei. Por isso que houve o respaldo jurídico da Monalisa retornar ao cargo. Perfeito, perfeito a análise, Larissa. Hoje de manhã eu ouvi o discurso, né, de restabelecimento do mandato da prefeita Monalisa Tavares, e analisando o discurso dela ontem à noite, ela disse que foi Deus que a restabeleceu, mas a cidade de Bicaraí colocou os joelhos no chão, orou, e conseguiram, né, essa decisão já aí no apagar das luzes do dia 17 de julho. Ela também deu as suas alfinetadas, né? Ela também imputou responsabilidade e disse que, de fato, foi uma manobra política para retirá-la do poder, tirá-la da decisão. Ela disse que não sai, que vai ficar na frente da prefeitura até 2028, e se mudar a legislação, ela pretende recandidatar e ainda ficar ali por volta até de 10 anos, né, na frente da prefeitura de Bicaraí. Ela não apontou nomes, mas a gente viu, né, que ela se referia ao presidente da Câmara, Chico Doce, a responsabilidade que, segundo ela, utilizou a palavra golpe, né, para retirá-la e tomar o poder juntamente com o vice-prefeito, né, que alguns estão dizendo como traidor. A fala de Monalisa, de fato, passa a ter bastante consistência, Lisdeile, porque na prática, de fato, como o próprio advogado havia explicado aqui, havia esse respaldo jurídico, ou seja, essa abertura ainda de que Monalisa permanecesse no cargo. Então, houve, se não foi uma manobra política, foi no mínimo uma precipitação, né? Uma barbeiragem política, como costumam dizer, porque em menos de 24 horas que saiu a decisão que, de fato, Monalisa estava com seus direitos políticos cassados, em menos de 24 horas foi providenciado ali uma cerimônia na Câmara de Vereadores para que o novo prefeito, ou seja, o vice-prefeito, tomasse posse desse cargo, e também em menos de 24 horas a Monalisa retorna ao cargo. E pasmem vocês, Monalisa acaba provocando um movimento totalmente contrário a esta manobra, né? Se a manobra era desarticulá-la do poder, Monalisa
acaba se fortalecendo ainda mais, porque a decisão que foi anunciada, né, de que Monalisa perderia, então, o seu cargo como prefeita, foi na noite de ontem, na manhã seguinte, os moradores de Bicaraí estavam na porta da Câmara de Vereadores, Lisdeli, manifestando a favor, né, de Monalisa, da permanência de Monalisa no cargo da prefeitura. Larissa, toda manobra política ela tem que ser muito calculada. Porque se o tiro sair pela culatra, o desgaste é ainda maior e a oposição tende a perder. Nós estamos vendo isso em Bicaraí, estamos vendo isso nacionalmente, que já iremos comentar, né? Monalisa, ela sempre foi uma prefeita para lá de atuante, né? Ela tem como significativo a entrega de 150 casas populares, ela também tem a requalificação e a pavimentação de ruas que vinham sendo esquecidas ao longo de gestões anteriores, requalificou escolas. É uma mulher que mostra uma ativez perante a sua prefeitura. Não se especificou exatamente esse ato de improbidade administrativa, não houve um dolo direto, né? Houve, segundo eles, uma apontação genérica e isso não foi possível para condená-la. Ela voltou de forma triunfal, né, nos braços do povo. Ontem ela voltou nos braços ovacionada e, né, isso fortalece essa mulher que a gente já conhece, segundo, né, a população muito feliz com o seu retorno. Nós que a conhecemos pessoalmente sabemos da sua força, sabemos da sua determinação enquanto mulher, enquanto frente à gestão. Então aí o nosso grande abraço aí a Monalisa Tavares, prefeita de Bicaraí, que retorna de forma triunfal, não é isso, Larissa? Isso, e antes da gente encerrar essa pauta, vale salientar que tudo isso que Lisdeli mencionou a respeito de gestão pública foi realizado com recursos públicos, ou com recursos próprios, perdoe-me. A gente está sempre aqui no Politiza com Elas, trazendo para vocês informações que aproximam você da realidade da administração pública. Então, para você entender, uma prefeita conseguir realizar diversas obras como essas que Lisdeli acabou citando aqui, com recursos próprios, ela acaba demonstrando para outras pessoas, porque ela faz parte de uma oposição ao governo, né? Então, são questões partidárias, mas ela prova que é possível administrar, mesmo sem esse auxílio do braço forte do Estado ali, fortalecendo as ações administrativas do município. Então, parabéns realmente para a Monalisa, que vem aí construindo uma nova história em Bicaraí. É uma mulher que merece realmente todo o reconhecimento, muito popular, inclusive, entre ali embora ela seja médica, né? E todo mundo tem aquele estereótipo, né, Lisdeli, de porque ser médica, mas ela tem ali um contato físico muito próximo da população. Então, isso ali ontem à noite para ela no seu discurso, inclusive, Lisdeli, ontem, ela ressaltou o seguinte: existe uma lei que está tramitando aí, e se essa lei for aprovada, ela não vai mais para 8 anos de mandato, ela vai para ela disse que vai prorrogar o mandato dela, que ela sai de novo para a prefeita. É isso mesmo. Vamos sair de um embate local da cidade aí de Bicaraí e vamos para um embate internacional, né? É Lula e o presidente americano Donald Trump. Olha, ontem foi ao ar o pronunciamento do presidente da República, né? O presidente elevou o tom, Larissa, e fez um apelo que já vinha sendo feito com a principal fonte de argumentação para refutar o tarifaço de Donald Trump, a soberania nacional, né? O termo que Lula usou ontem no seu pronunciamento, Larissa, foi chantagem inaceitável. E mostra aí, aumenta essa tensão diplomática. Segundo eles, segundo o presidente da República, né, não admitirá essa chantagem e o Brasil, né, pela lei da reciprocidade, vai manter-se firme. Larissa, a gente vê esse cenário internacional com bastante consequências e reflexos nacionais, né, na economia brasileira. A gente acompanha com muita atenção, porque ele reflete diversas frentes. Primeiro, a frente econômica.
Eu já tinha escrito uma matéria, né, no meu portal a respeito disso, que o tiro poderia sair pela culatra. O que a gente estava mencionando em Bicaraí é a mesma receita. Manobras mal articuladas, pode o tiro sair pela culatra. O filho, né, de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, já não é segredo mais para ninguém, porque ele mesmo se pronuncia, diz articular junto a parlamentares do Partido Republicanos de Donald Trump, apoio ao presidente, o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que até então teve seus direitos políticos suspensos por um período de 8 anos. E, segundo a maioria, né, do empresariado, vários especialistas, né, que se trata de uma chantagem utilizando a economia brasileira, né? Pegando a economia brasileira, e muitos empresários que estão bastante chateados, ainda muito tensionados, mencionaram que Eduardo Bolsonaro e Jair Messias Bolsonaro está tarifando a economia brasileira. E olha, Larissa, a situação deve ainda perdurar por mais algum tempo, porque depois disso o presidente americano pediu uma investigação, abriu uma investigação para verificar algumas práticas econômicas aqui do Brasil. Então, parece que agora Eduardo Bolsonaro tenta reverter o seu ato, que até então ele estava tentando aí um protagonismo nesse tarifaço de Donald Trump, viu que não ganhou tanta popularidade, porque setores importantes do PIB brasileiro e da economia brasileira já manifestaram contra essa manobra, e ele tenta aí, de alguma forma, reverter esse quadro, mas já é algo que está insustentável, né? E cai no colo aí do presidente Lula para resolver. Perigosa, né? Na verdade, aí parece de fato uma estratégia ali de retaliação, né? Aplicada com a palavra chantagem, de fato. Eu acredito que ambos vão para os extremos da coisa, literalmente. Eu acredito que tanto o governo brasileiro como o governo americano, eles vão realmente ali para o embate dos extremos. Porém, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele tem se sentido muito pressionado, de fato, tanto pela opinião popular, como também pelas ações que interferem aqui no Brasil. Ele está sem um apoio dentro do Congresso, então isso fragiliza ainda mais a posição do presidente no Brasil. E então eu acredito que por essas questões, em algum momento, o presidente vai recuar pela falta de apoio, inclusive dentro do próprio Congresso. Mesmo de fato ali, Trump tendo colocado o Brasil em situação assim. Inclusive hoje de manhã foi noticiado que um dos maiores mercados abertos do Brasil, que irá sentir esse impacto do tarifado, seria a 25 de março, que a gente sabe que é praticamente um polo ali, né, mercadológico, e que vai sentir bastante, né, esse impacto financeiro e econômico aqui no país. Então eu acredito que em algum momento eles vão, como o Lisdele falou, muitas águas ainda vão rolar por aí, né, mas infelizmente pela falta de apoio dentro do Congresso que o presidente tem sentido como pressão, talvez ele em algum momento recue. Larissa, as consequências não são apenas econômicas, né? A gente sabia, e todo mundo sabe, que o governo Lula vinha numa decrescente, uma queda de popularidade, uma desaprovação do governo. E essa manobra, né, dos bolsonaristas, né, da família Bolsonaro, trouxe um reaquecimento da popularidade e da aprovação do governo Lula. A pesquisa Quest, né, já soltou os resultados e já indica que essa manobra já refletiu, mesmo que de uma forma tímida,
um aumento da popularidade do presidente Lula e uma maior aprovação, mesmo que tímida, 2 pontos apenas, mas que o governo Lula já está considerando significante e um respiro aí. Muitos analistas apontam que se o presidente souber manejar bem a questão da soberania e abrir novas frentes de mercado, que segundo Lula já abriu, né? Que ele já abriu para mais de 300 novas frentes de mercado para o Brasil. Se ele conseguiu segurar a peteca da economia, do PIB, abrir novas frentes que tem prevista aí o leste europeu, né? A Ásia, os BRICS aí, possa ser que Lula consiga ainda aí uma reeleição. Algo que a gente estava apostando nessa queda de popularidade, um desgaste do governo Lula, uma manobra pode te dar um tiro pela culatra aí e aumentar a popularidade do presidente. Na verdade, o presidente está se valendo do sentimento que está movimentando ali a nacionalidade, que é o quê? O sentimento do brasileiro é de injustiça. Então, estão se sentindo injustiçados em relação aos Estados Unidos, que é uma potência realmente econômica ali avassaladora. Em qualquer país, realmente, eles estão ali à frente. Então, o brasileiro, ele se sente muito injustiçado nesse sentido. E dentro desse contexto político, mudando o foco, mas continuando na mesma linha política, dele, de embate entre Donald Trump, Lula e Bolsonaro, hoje pela manhã, novidades ali entre os bolsonaristas, não é isso? Algo aconteceu com Bolsonaro, uma decisão que, inclusive, chama bastante atenção. Larissa, eu ainda estou pesquisando, não nego para você as consequências ainda dessa operação que está acontecendo nessa manhã de sexta-feira, 18 de julho. O Supremo Tribunal Federal determinou várias restrições ao presidente o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, porque, vamos lembrar que Carla Zambelli voou, né? Ela deu um chapéu e fugiu aí para a Europa, segundo as informações, estaria na Itália, e já prevendo aí a possibilidade de uma fuga, medidas cautelares entraram em ação e o Supremo Tribunal Federal determinou a tornozeleira eletrônica, o uso de redes sociais totalmente restrita e que o presidente Bolsonaro tenha horário para ficar em casa, praticamente uma prisão domiciliar. Ontem já havia sido noticiado que o passaporte dele havia sido liberado, então que ele estava com essa restrição em relação ao passaporte dele. Mas hoje pela manhã, essa notícia da tornozeleira em um ex-presidente, né? O que ainda nunca tinha ocorrido na história, né? Então é um fato novo que chama a atenção ali. Esse fato, dele, inclusive, pode também ser um fato que acaba influenciando, pode não, com certeza vai influenciar aí nesse imbróglio todo deles três, né? Esse triângulo desamoroso, porque não tem nada de amoroso nisso. Falando em doce, que não é doce, bastante amargo também. Entre presidentes e ex-presidentes, né? Tá aí esse imbróglio todo e com certeza isso vai impactar cada vez mais. Também as redes sociais já entraram em ação, né? De manhã já tinha vários memes de tornozeleira para cá, tornozeleira para lá, né? Ainda vamos continuar acompanhando aí as consequências, né, dessa novas medidas aí do Supremo Tribunal Federal. Para quem já se diz perseguido, né? O Bolsonaro já deu uma entrevista aumentando o tom aí do seu pronunciamento, já um pouco mais exaltado e nervoso. Imagine agora com a tornozeleira eletrônica, né? A gente vai acompanhar aí as notícias durante todo o dia sobre essa restrição aí, né? Algo, como você bem disse, inédito no Brasil, um ex-presidente já com uma pulseirinha eletrônica aí, fazendo os bip caso ele rompa aí as barreiras dos limites territoriais que ele dá. Agora vai ter um círculo bem menor de locomoção. Vamos acompanhar, perfeito, né? Perfeito. Vamos acompanhar.
Hoje é dia de quem, Larissa? Hoje, 18, né, de julho, é o dia dedicado à memória, é o dia internacional Nelson Mandela, dedicado à memória desse homem que teve ali uma grande influência num movimento mundial chamado o Apartheid. Quem foi essa personalidade, Liz Daily? Nelson Mandela. Olha, ele foi preso por 27 anos. Ele é um advogado, né? Ele foi advogado. A partir do seu estudo universitário, ele começou o seu ativismo para o pior regime segregacionista do mundo, que foi o Apartheid. Ele foi o primeiro presidente negro da África do Sul. Gente, ele ganhou para mais de 230 prêmios, entre ele o Prêmio Nobel da Paz, né? Um grande líder aí contra a luta do Apartheid. Mandela, Larissa, é um modelo de resistência, né? É um modelo de perdão, ele é um modelo de reconstrução, porque ele sempre teve um discurso muito agregador, né? Um líder que mostrou que a política pode ser unida. E aqui no Brasil ele também teve influências, não foi? Muitas influências. Teve ações, foram influenciadas mesmo pelos movimentos que ele provocou mundialmente. Aqui no Brasil, vamos dizer que várias legislações foram baseadas na luta e resistência de Nelson Mandela. Então, é um dia que realmente devemos celebrar, né, as principais legislações que têm cunho afirmativa para afirmar grupos minoritários que estão sempre excluídos dos espaços de decisão e poder. Se não esses grupos não estiverem inseridos, a gente não vê uma reconstrução social de forma justa e igualitária. Então, a gente pode falar que o próprio Estatuto da Igualdade Racial, né, a Lei 12.288, né, que veio muito tardia no Brasil, mas veio inspirado na resistência e na luta por regimes segregadores, como o Apartheid. Então, além do Estatuto da Igualdade Racial, também a lei de cotas, né, que hoje consegue colocar diversos grupos minoritários nos espaços universitários, que antes era restrito a uma hegemonia branca, homem, né, filhos de elite que frequentavam os bancos da universidade. Hoje você vê a diversidade dentro da universidade. Isso permite que todos façam o seu curso superior e tenha aí o maior gozo da cidadania, né? Então, a gente vê aí, né, o Dia da Consciência Negra, a política de cotas, né, o Estatuto da Igualdade Racial, enfim, né? Então, salve Nelson Mandela. Foram muitas conquistas, mas ainda a maior delas está aí na luta, que é por políticas públicas que, né, acabem com essa apartheid que nós temos ainda hoje, que está ali meio que camuflado ainda nas desigualdades sociais dentro do cenário da empregabilidade, por exemplo. Então, a gente espera que tenha mais políticas públicas que insiram os negros dentro dos espaços empregabilísticos, dentro dos espaços educacionais, e que permitam condições sociais desse negro poder ter a ascensão social também. Olha, a gente vai ficar por aqui. Eu gostei desse retorno, Larissa, foi muito bom, viu? A gente deu um passeio de Bicaraí à África do Sul, passamos pelos Estados Unidos, Brasília. Congresso Nacional, Brasília. É isso, gente, a força da política feminina, a força da mulher, a força da política de saia aqui, comentando os principais fatos que movimentam a nossa sociedade, para deixar você informado, para que você transforme e movimente a sua casa, a sua sociedade, a cidade onde você vive. Então, hoje a gente começa esse programa saudando a prefeita de Bicaraí, que retorna para as suas funções aí do seu mandato de prefeita. Desejamos a ela boa sorte e que esse recomeço seja ainda mais glorioso e cheio de força. Comentamos aqui também hoje, né, o pronunciamento do presidente Lula, que vai jogar, segundo ele, firme na questão da soberania, né? Se não saber fazer as manobras aí,
o tiro pode sair pela culatra, porque o homem já aumentou a sua popularidade, já tem aprovação. Falamos também aí dessa manhã já de operação da Polícia Federal, colocando tornozeleira em ex-presidente. E fechamos esse programa saudando Nelson Mandela, inspirando sempre a luta e a resistência. Muito obrigada para você que nos acompanha aqui no Politiza com Ela. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, né, Larissa? Até a próxima. Até semana que vem. Sexta-feira. Fiquem com Deus. Tau, tchau. Politiza com Ela.